E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez trouxemos um convidado muito especial, o professor e autor Enéas Tavares. Tudo bem, Tudo bem, Gustavo, tudo bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa nova profissão aqui do Enéas, a profissão de escritor, além de professor. Nós vamos falar sobre toda essa trajetória, vamos falar das influências e um pouquinho sobre esse mercado aqui no Brasil, então se liga aí. E antes de continuar o vídeo, já larga seu like aqui, também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que nós publicamos aqui no nosso canal do Formiga Elétrica. E fique aí com um recadinho da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Vamos lá, Enéas. Bom, você é formado em letras, você também tem um doutorado em literatura inglesa com ênfase no William Blake e você depois resolveu encarar essa aventura aí de escrever histórias para literatura, fazer romance, além de livros sobre pesquisa de gênero e agora aí embarcando aí nessa onda de quadrinhos. Antes de chegar aí nessa sua grande aventura fantástica, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória primeiro como fã. O que te levou a querer estudar e querer mergulhar aí nessa maravilhosa arte da literatura? Fala um pouco aí pra gente. Na verdade a história é um pouco inversa, né? Porque eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos, com quadrinhos Disney, Turma da Mônica, e eu acho que desde o início da adolescência, quando eu descobri que pessoas escreviam quadrinhos e que pessoas desenhavam quadrinhos, que eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Quando eu for adulto, uma pessoa séria, respeitável, quero trabalhar com quadrinhos, né? Até me dar conta que no Brasil nós não temos exatamente, ou não tínhamos exatamente uma indústria como nós temos nos mercados norte-americanos e europeus, né? Nesse meio tempo, durante a adolescência, eu acabei vivenciando aquela passagem de grande fã, colecionador e leitor de histórias em quadrinhos, para um grande leitor de histórias fantásticas, literatura de gênero, horror, ficção científica e outros tipos de histórias e ambientações ficcionais. Foi isso que acabou me motivando a fazer letras. Eu entrei no curso de letras querendo ser escritor, porque eu pensei, olha, curso de letras deve ensinar a pessoa a escrever literatura, né? E aí no primeiro semestre procurei os meus professores, mostrando um pouco trêmulo, né, os primeiros contos, as primeiras narrativas, e rapidamente fui informado, não, Enéas, infelizmente você está no lugar errado, o curso de letras não forma escritores, o curso de letras forma professores, especialistas, pesquisadores. E isso me deixou um pouco frustrado, né, Gustavo? Mas eu também sempre gostei desse ambiente de sala de aula, dessa perspectiva da gente poder trabalhar, não necessariamente ou exclusivamente escrevendo literatura, mas também lendo, estudando, debatendo, ensinando, né? Para minha felicidade, eu encontrei na carreira acadêmica, tanto durante a graduação como nos cursos de pós-graduação posteriormente, algo que acabou satisfazendo esse meu desejo de trabalhar com literatura. Nisso passou-se 10 anos, e em 2013, depois que eu terminei o doutorado e comecei a trabalhar na Universidade Federal de Santa Maria, foi aquele momento de abrir a gaveta, né, e tirar de lá os contos, romances, projetos, enfim, né? Todas aquelas histórias que eu pretendia assim trabalhar. E foi um momento, em 2013, 2014, em que eu de fato comecei a carreira literária. Então não foi exatamente assim a carreira como professor e depois a carreira literária. Foi, na verdade, voltar ao primeiro plano, ao primeiro objetivo, que era trabalhar com literatura e depois trabalhar com quadrinhos, chegando aí ao nosso último lançamento, que é O Matrimônio de Céu e Inferno. Perfeito. E pegando aí toda essa sua paixão aí que começou aí nos quadrinhos, depois migrou aí para literatura, daí a arte como um todo, né? A gente tem essa maturidade, né? Que a gente começa com uma coisa e depois a gente entende a beleza de várias outras formas de arte. Quais são as suas principais influências no seu trabalho? Tipo, aqueles autores que você pega, você bebe, você se afoga na arte deles e isso reverbera diretamente na sua obra. Quem seriam esses caras? Sem sombra de dúvida, Gustavo, a primeira grande influência é a Anne Rice. Na verdade, eu decidi fazer letras e eu estava fazendo o primeiro semestre de engenharia elétrica
América e devorando a história do Ladrão de Corpos, ou Memnoch, ou qualquer livro lá das crônicas vampirescas. E foi aquele momento assim de virada em que eu disse, cara, eu não quero passar minha vida fazendo cálculo, eu não quero passar minha vida encerrado em um trabalho que eu possa até, né, obter uma boa retribuição financeira, mas que não vai fazer o olho brilhar. E na vida tudo se resume a isso, né? Se você não está trabalhando com algo que faz o seu olho brilhar, e Anne Rice foi importante para isso. Mas não só para isso. Anne Rice tem um estilo literário que me agrada muito, porque é uma autora que consegue transitar tanto em narrativa em primeira pessoa, que ela faz maravilhosamente nas crônicas vampirescas, como também em narrativa em terceira pessoa, que é o que ela faz nas crônicas das Bruxas Mayfair. Além disso, a Anne Rice faz uma coisa fascinante de transformar o sul dos Estados Unidos, especialmente Nova Orleans, numa paisagem exótica, selvagem, perigosa, violenta. Então, visitar Nova Orleans de Anne Rice é visitar uma outra ambientação. É uma cidade que existe, mas que ao mesmo tempo existe a partir da percepção dela. Eu enfatizo muito a Anne Rice porque ela, ao lado do Moore, ao lado de Alan Moore, que é o meu autor de quadrinhos favorito e um autor que eu nunca canso de ler, reler e estudar, não necessariamente nessa ordem, vão ser os dois autores que mais vão influenciar o meu primeiro romance, que é a Lição de Anatomia do temível Dr. Louison. Eu costumo brincar, né, que o Lição de Anatomia, começando no título, né, quem leu uma das primeiras histórias do Alan Moore no Monstro do Pântano, sabe que a história é intitulada Lição de Anatomia. Né? Além do Lição de Anatomia, o meu romance ser uma liga extraordinária com heróis da literatura brasileira clássica. Mas apesar de ter essa estrutura baseada na obra do Alan Moore, a linguagem do Lição de Anatomia bebe não só dos nossos clássicos, e aí entra a formação do professor de literatura brasileira também, mas entra também o leitor de Anne Rice. Né? O que eu faço com Lição de Anatomia é criar, ou tentar criar, uma Porto Alegre dos amantes, que é uma cidade sulista, úmida, selvagem, violenta, convidativa, né? Tentando fazer com que, no nosso português brasileiro, nós tenhamos algo similar, com toda a humildade, guardada todas as proporções, daquilo que os leitores de Anne Rice têm ao visitar as suas paisagens sulistas norte-americanas. E aí você deu muita ênfase na Anne Rice como o principal estopim, né, para você ir a fundo nessa parte, só que daí você fez o seu doutorado com ênfase em William Blake. Então eu queria que você falasse o porquê William Blake e não Anne Rice, no caso do doutorado. Curiosamente, agora eu acabei de orientar um trabalho defendido recentemente pelo Andrew Santos, a quem eu mando um abraço, que é uma tese de doutorado a respeito da influência do William Blake na obra da Anne Rice. Nós já temos uma tese disso lá na Federal de Santa Maria. A escolha se deu por várias razões, mas as principais são profissionais. Eu já tinha feito um mestrado em William Shakespeare, eu traduzi uma das tragédias de Shakespeare, Otelo, o Moro de Veneza, que é uma tragédia que nós montamos em forma de peça teatral lá em Santa Maria, e para mim foi um pouco um percurso lógico continuar trabalhando com literatura inglesa, porque na época o professor que me orientava era especialista em literatura inglesa, e ele me desafiou a escolher um artista que me ajudasse a resolver determinados problemas pessoais. Né? O meu orientador, ele tinha essa técnica, ele dizia, cara, você tem que estudar a sua doença. Né? Quais são as suas fragilidades, quais são as suas inquietações. Então escolha um autor ou uma autora que trabalhe com elas. O Blake serviu duplamente para isso, porque de um lado ele era um poeta e um gravurista, e eu na época já tinha interesse, né, em entender como que as artes do texto e as artes da imagem funcionavam interligadas, aí a fascinação por quadrinhos. Mas o Blake também é o poeta da angústia religiosa. O Blake também é o poeta de uma inquietação com uma religião que prega amor, igualdade, fraternidade e que ao mesmo tempo apedreja, critica, destrói. Eu que tive uma infância assim, dentro de uma família muito religiosa, né, muito severa com respeito a determinadas práticas espirituais, morais, enfim, encontrei no Blake uma possibilidade de trabalhar e de me libertar de muitas dessas amarras. Então a escolha do Blake se dá por essas duas razões. E também na leitura que, de novo, volto aos dois nomes. As leituras que Anne Rice, Alan Moore e vários outros autores contemporâneos fazem da obra iluminada, né, do visionário inglês. O Blake, ele tem uma característica muito particular, que vários autores que lidam com essa questão mais
existencialista, por assim dizer, não tem como, acabam pegando o Blake de alguma forma. Então você falou não só Anne Rice, como Alan Moore também, inclusive aqui a gente deixou aqui enfeitando aqui o do Inferno, que tem uma citação muito direta, não só uma citação direta, mas coloca o Blake na história também, como sendo surgimento até daquela ilustração The Ghost of the Flea, né, a pulga da mosca. A gente vai falar de Blake num outro programa em que nós vamos falar especificamente sobre Matrimônio do Céu e Inferno. Então fiquem aí no aguardo que nós vamos ter outro programa falando muito mais sobre William Blake e sobre essa obra em quadrinhos aqui do Enéas. Bom, vamos lá, agora vamos falar de uma outra faceta da sua obra, que é a questão de um livro sobre pesquisa que você fez aí junto com o Bruno Mantangrano, que é o Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu esse projeto e o que consiste ele. O Bruno Mantangrano acaba sendo um grande amigo e um grande parceiro de vários projetos. Ele é um acadêmico, é um pesquisador, mas é também um tradutor, é um editor, é uma pessoa que passeia pelo mercado editorial. E é muito engraçado, né? Porque em 2013, quando eu estava mergulhado no Lição de Anatomia, eu estava fazendo um estudo da literatura brasileira do século XIX e eu encontrei, por coincidência, 2 artigos do Bruno, eu não conhecia na época, 2 artigos que foram publicados na revista Bang, que era uma revista da saída de emergência, a editora portuguesa que estava chegando no Brasil, e o Bruno escreveu 2 artigos que era a literatura fantástica brasileira. Então tinha Jorge Martin de um lado e Machado de Assis do outro. E eu fiquei muito surpreso e inquieto com aquilo, usei os artigos do Bruno, inclusive, como base para alguns dos personagens usados no Lição de Anatomia. 2 anos se passam, Lição de Anatomia foi publicado, encontro na Odisseia de Literatura Fantástica de 2015 de um jovem rapaz que chega com Lição de Anatomia e diz: quero um autógrafo, gosto muito do seu livro. Conversa vai, conversa vem. Ele não só gostava de Anne Rice também, como era o Bruno Mantangrano que eu havia usado para escrever o Lição de Anatomia. Desde então a gente ficou muito amigo, até hoje é um dos meus parceiros assim mais recorrentes. E como ele também é um pesquisador, nós começamos em 2016 um projeto chamado Fantástico Brasileiro, cujo objetivo é o seguinte, Gustavo: por que nós não podemos mapear na nossa história brasileira quais foram os autores e autoras desde o século XIX a produzirem literatura fantástica? E aí nós trabalhamos com um conceito teórico forjado pelo professor Flávio Garcia da UERJ, que é o conceito de insólito, que permite entender literatura fantástica tradicional, mas também histórias de fantasmas, de bruxas, qualquer alusão que fuja da noção mais tradicional de literatura realista pode ser encarado como insólito. É por isso que no nosso Fantástico Brasileiro entram autores como Guimarães Rosa, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, entre vários outros. O Fantástico Brasileiro até hoje é uma exposição, é um livro publicado pela Arte e Letra em 2018 e é também uma série de outras ações que culminam no fantasismo. O que é o fantasismo? Do ponto de vista do Bruno, e eu corroboro, né, essa ideia dele, nós estamos vivendo hoje um novo movimento literário no Brasil. Se nós tivemos o simbolismo, se nós tivemos o romantismo, o realismo, hoje nós estamos vivendo um momento em que autores e autoras em várias editoras, em várias frentes, produzem literatura fantástica, sobrevivem de literatura fantástica, formam leitores com literatura fantástica. E é por isso que o nosso projeto vai do romantismo até o fantasismo, que diz respeito ao nosso momento atual, quando uma nova cena literária, né, está acontecendo no nosso país. E aproveitando então esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga o mercado de literatura fantástica aqui no Brasil, para autores brasileiros. Queria que você falasse um pouquinho disso. Em 2014, nós vivemos, na minha opinião, assim, o melhor momento para o nosso mercado editorial e para o nosso mercado editorial fantástico. Lição de Anatomia é uma prova disso. Eu era um escritor iniciante, enfim, era o meu primeiro projeto. Um dos grandes desafios para quem está começando qualquer carreira literária não é exatamente escrever um bom livro, e sim fazer com que o bom livro chegue na mão de um editor, né? A editora Leia, na época, que era a editora do George Martin no Brasil, fez um concurso literário para justamente descobrir um novo autor, uma nova série, e o Lição de Anatomia foi o romance escolhido, né, naquele concurso
concurso que se chamava Fantasy Quero Seu Mundo, que era o selo, né, de fantasia da Editora Leia. Naquele momento, nós tínhamos a Editora Leia, Editora Rocco, Editora Record, Companhia das Letras estava prestes a criar também o seu selo, que é o selo seguinte, né, que até hoje publica também literatura fantástica, tanto estrangeira quanto nacional. Então havia um momento de expansão no mercado em que as editoras entenderam que literatura fantástica era um filão que merecia um grande investimento. Esse momento ainda continua existindo. As editoras continuam investindo em autores nacionais também, só que com um pouco mais de cuidado, porque a gente está vivendo aquele momento assim de regresso, um pouco de recuo do mercado devido à crise, né, no mercado editorial, que envolve aí o fechamento de algumas unidades da Livraria Saraiva, pedido de falência, renegociação de dívida. Então talvez em 2019, Gustavo, não seja assim o melhor momento para se publicar literatura fantástica no Brasil como era 2014. Mas isso vale para todo o mercado, né? Isso vale para todo o mercado, e eu acho que os desafios que jovens escritores ou escritoras enfrentam hoje é o mesmo, né, que enfrentavam em 2014. Então a dica que fica é: vá atrás das editoras, participe dos eventos, fique atento aos concursos literários, fique atento às coletâneas que lançam editais abertos para que você submeta os seus textos, né? Uma vez que, se é um momento de recuo, atenção, cuidado, estudo do mercado, é também um momento de se investir mais no nacional do que no estrangeiro, porque o nacional você não paga em dólar. Exatamente. E o nacional tem a possibilidade de você ter um autor ou uma autora na Bienal, na Comic Con Experience. Tem um valor agregado muito forte, né? Exato. Agora, Nes, vamos falar de um outro projeto seu, que é o A Todo Vapor, um projeto aí transmídia. Queria que você falasse um pouquinho dele, como é que ele funciona, de onde que veio a ideia, inspirações, enfim, de onde veio essa ideia louca, quem está apoiando essa ideia maluca? A ideia louca nasceu na cabeça de um sujeito chamado Felipe Reis, que é um ator, diretor e produtor, dono da Cine Kings, produtor aqui de São Paulo. Ele voltou do Rio de Janeiro em 2015 e ele já tinha uma outra websérie, que é a mais antiga websérie produzida no Brasil, que é o Conversas de Elevador, e ele queria fazer uma série steampunk, porque ele gostava da estética, gostava do formato, e originalmente ele queria fazer uma coisa assim com personagens estrangeiros, nomes exóticos e tal. E ele entrou em contato com o Conselho Steampunk, né, que é esse grande grupo, né, de entusiastas do gênero aqui de São Paulo, perguntando se havia algum escritor, alguma escritora que trabalhava com steampunk no Brasil. Os amigos do Conselho Steampunk indicaram o meu nome, o Felipe me contatou, achando que eu morava em São Paulo, dizendo: cara, vamos tomar um café, e eu a 1.300 quilômetros de distância. Eu disse: olha, vai ser um pouco difícil, porque eu vou a São Paulo com frequência, mas nem tanto. Mas a gente pode continuar conversando via Skype, WhatsApp, entre outras tecnologias que nós temos à nossa disposição. E eu fiz uma contraproposta ao Felipe que era a seguinte, né? Eu gostei da ideia dele, mas eu disse: cara, por que não usar algo de ambientação nacional, recorrendo aos nossos clássicos literários em domínio público, já vendendo o meu peixe, né? Claro. Faz parte, né? E aí a proposta foi a seguinte: não fazer uma adaptação do Lição de Anatomia, porque nós precisaríamos de algo como 10 milhões de dólares para fazer, muitos robóticos, muitos efeitos especiais, muitos zeppelins ultravelozes, e sim fazer uma história inédita, né? Como eu trabalho com transmídia, uma das bases do transmídia é evitar a adaptação, e sim a produção de conteúdos inéditos, respeitando as particularidades de cada uma das mídias. Então eu disse: Fê, como nós vamos fazer algo que vai se passar em São Paulo, por que não criar personagens inéditos ou usar personagens que nós não usamos ainda no Brasiliana Steampunk para montar essa versão brasiliana steampunk paulistana, que no final das contas se tornou A Todo Vapor, que é uma agência de detetives protagonizada por Juca Pirama e Capitu de Machado. São dois personagens que são óbvios, que dispensam apresentações e que são chamados para solucionar uma série de crimes ritualísticos baseados nos arcanos maiores do tarô, numa cidade do interior de São Paulo. Por que uma cidade no interior de São Paulo? Porque no interior de São Paulo nós não temos muitos robóticos, então só aí nós já economizamos 3 milhões de reais. Ou seja, nós fizemos o roteiro justamente pensando, né, em como que nós poderíamos fazer um audiovisual sem ter recursos, sem ter milhões de reais à nossa disposição, mas ao mesmo tempo contando com bons atores, com uma boa equipe técnica, e voltando ao início aos amigos do Conselho Steampunk, que foram
aqueles que entraram na produção, não só nos ajudando com diversos utensílios de época e mesmo utensílios steampunk, como também figurinos. Eu envio aqui um abraço também para Débora Puppet, para Jessie Rives e para Thaís Viana, que são as nossas figurinistas de A Todo Vapor. A Todo Vapor hoje é uma websérie de 8 episódios que está em pós-produção. Enquanto a websérie não estreia, nós estamos já publicando a webcomic no portal Cosmonerd, uma webcomic semanal, gratuita, que vocês já podem ler. As histórias do A Todo Vapor webcomic funcionam como um prequel, então vão preparar o caminho do que nós vamos encontrar aí na série, além de outras novidades que nós teremos em breve, que incluem romances, jogos e outros braços aí de mais um projeto transmídia, né, que nós estamos fazendo. Qual que é a previsão de estreia dessa série? Entre final desse ano e o início do próximo, entre final de 2019 e início de 2020. E para a pessoa ficar alerta ali, tem algum site que ela pode ir, marcar lá para ela ser avisada? Sim, sim. Nós temos a nossa conta no Instagram, que é o nosso grande canal aí de divulgação. Então a conta do A Todo Vapor Oficial tem vídeos de bastidores, tem entrevista com o elenco, tem cartaz de personagem, tem já as premiações, né? Tem vários festivais de audiovisual que nós estamos escrevendo a série, e uma das obrigatoriedades desses festivais é que a série seja inédita. É uma das razões de a gente também não ter estreado ela, porque a gente quer fazer ainda um percurso, né? Pelos festivais, enfim, pelos concursos, e tudo isso está lá na nossa conta A Todo Vapor Oficial no Instagram. Bom, pessoal, vocês curtiram isso tudo que a gente falou? E se vocês quiserem ir atrás dessas obras, dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que vamos disponibilizar todos os links para vocês adquirirem, comprarem, o link do Instagram, enfim, tudo aqui que a gente falou. Enéas, muito obrigado aí pela sua presença, nós veremos você aqui de novo em breve. E deixo aqui os meus parabéns para todo o trabalho da equipe do Formiga Elétrica. Eu conheço desde a parceria lá no Sul com a Bianca, um beijo para a Bianca também, e deixo aqui os parabéns a todos vocês e um abraço para os espectadores, ouvintes, leitores. Afinal, a Formiga Elétrica também é, né, esse portal multiplataforma que está em todos os lugares. Exatamente. Então é isso, pessoal. Não deixe de dar o seu like aqui no vídeo. Também visite o nosso site, formigaelétrica.com.br. Também temos o nosso Instagram, formiga.elétrica. E também não deixe de ouvir o nosso podcast, o FormigaCast. Basta você ir lá no nosso SoundCloud ou no Spotify, enfim, o seu agregador de podcasts favorito. E para se inscrever aqui no nosso canal, basta clicar nessa formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Enéas. E é claro, não deixe de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. É isso, até semana que vem.